Gente, boa noite. Então, a gente vai começar nossa primeira aula com a doutora Thais, né? Ela vai dar aula sobre emergências psiquiátricas no pronto-socorro. E eu queria agradecer muito a presença dela. E eu queria dar uns recadinhos antes da aula começar. A gente vai fornecer, no fim da aula, um link no chat do Google Forms para vocês preencherem para a gente poder mandar o certificado com a carga horária de 5 horas para vocês, tá? E só para quem é membro da nossa liga, eu queria avisar que o Google Forms que a gente vai mandar não vai ser esse do chat para vocês, é no grupo do WhatsApp mesmo, porque é um Google Forms separado. E eu espero que vocês aproveitem. Boa aula para vocês. E as dúvidas também, eu queria pedir para vocês mandarem as dúvidas no final da aula. Se tiver dúvida enquanto a professora está falando, dá uma anotadinha aí do lado. Aí no final da aula, coloca aí e a gente manda as dúvidas para ela, tá? Pode começar então, pessoal? Pode, professora. Então, tá bom. Boa noite, então, gente. Eu queria também agradecer muito a Jennifer, em nome da Liga, né, de Urgência e Emergência, pelo convite para poder estar aqui falando um pouquinho com vocês hoje. Eu penso que, assim, isso é um ponto muito positivo, a gente poder ter esse espaço para discutir um pouquinho sobre as urgências em psiquiatria. E eu penso também, né, que agora, na pandemia, principalmente, as pessoas têm se dado conta do quão importante é isso da saúde mental, né? E seja no contexto aí de consultório, de ambulatório, mas também nas urgências. Então, fico muito feliz por conta disso. Só me apresentar, então, né? Meu nome é Thais, sou psiquiatra. A minha formação, tanto no curso da graduação quanto da residência, foram todos na Unesp, em Botucatu. Logo que eu voltei para cá, que minha família é daqui de Franca, né? Eu comecei a atuar também no consultório. Atualmente eu dou aula também na Unifran. A gente discute um pouquinho aí de saúde mental. E deve fazer mais ou menos uns 5 anos que eu fico no pronto-socorro atendendo justamente os casos de urgência e emergência na psiquiatria. Então, vamos lá. Só adiantando, gente, a minha tendência é falar meio rápido, então se tiver aí difícil de acompanhar, vocês vão mandando um recadinho aí que eu tento desacelerar um pouquinho, tá? Vou compartilhar aqui a tela. E vamos lá, então. Então, pessoal, assim, eu espero, né, que no final aqui da nossa discussão, da nossa conversa, vocês estejam aptos aí para identificar quatro tópicos que eu acho importante. Primeiro deles, a gente definir o que vem a ser, né, uma urgência e emergência em psiquiatria, em saúde mental. Um segundo ponto que eu acho crucial, principalmente pensando nesse contexto clínico aí de urgência, a gente saber em quais situações a gente tem que ficar mais atento, pensando em uma causa clínica e não uma causa psiquiátrica para um sintoma que às vezes é psíquico, isso é importante. O terceiro tópico aí, né, acaba sendo desmembrado em dois, as duas síndromes principais que a gente vai encontrar na urgência e emergência, que seria basicamente a agitação psicomotora, que a gente vai conversar, e também ideação suicida. Então, assim, saber como fazer a abordagem inicial, o que não fazer, qual a conduta a ser tomada. Então, eu acho que esses são os nossos objetivos aqui. E não sei se todos são alunos aí da medicina, não sei se tem o pessoal também da enfermagem, se já tem médico formado, mas o porquê também da importância desse tema, gente, para os alunos, né, para os estudantes. Eu penso que, assim, independente da área que você pense em seguir depois, se você for trabalhar como médico no posto de saúde, se você for fazer residência em cirurgia, uma área que não tem relação quase nenhuma com a psiquiatria, ainda assim é importante você saber isso, porque no começo da sua carreira, provavelmente você vai ter que dar alguns plantões como médico generalista. E por mais que você odeie psiquiatria e fale, credo, Deus me livre, não quero nem saber disso, esses pacientes vão chegar até vocês. Então, por isso a importância da gente saber como manejar agitação e ideação. Então, sem mais delongas, vamos começar.
Então, para essa aula, eu não tenho nenhum tipo de conflito de interesse. E começo, gente, com a seguinte pergunta, né? O que vem a ser a urgência em psiquiatria? Antes da gente entrar nas definições aí propriamente ditas, né? Eu coloquei aqui algumas situações para a gente discutir. Choro, né? Poxa, um paciente chorando às 3 horas da manhã porque brigou com o pai. Será que isso é uma urgência a ponto de você ter que acordar o psiquiatra às 3 da manhã para conversar com esse paciente? Paciente que recusa procedimento, muitas vezes eu via isso. Então, vamos imaginar um paciente diabético, insulino dependente, que evoluiu bastante a doença, ele vai ter que amputar o hálux direito, por exemplo. E ele é uma pessoa muito humilde, muito simples, e fala que não vai amputar, que quer deixar daquele jeito. E logo o pessoal da cirurgia, da vascular, pensa, não, então vamos chamar a psiquiatria, pensando assim, como se a gente tivesse o dom de conseguir convencer o paciente a fazer determinado procedimento X, Y, Z. Será que isso é uma urgência? Ideação suicida. Já dei a dica para vocês. Agitação psicomotora. Também já dei a dica, que é o que a gente vai discutir aqui hoje. Dificuldade em dormir. É muito horrível quando a gente não consegue dormir. É péssimo. Mas será que isso se configura como uma urgência que você tem que ir correndo para o pronto-socorro e ser atendido de imediato? Mesma coisa, assim, ajuste de medicação. Poxa vida, passei na consulta com o psiquiatra, ele me passou um remédio que está me dando muita náusea. E aí? Será que o médico do pronto-socorro, que não sabe nada da sua vida, que não está te acompanhando, vai ser o ideal para conseguir fazer esse ajuste medicamentoso? Alucinações. Temos aí vários tipos de alucinação, né? Alucinação visual, auditiva, olfativa, gustativa. E qual a etiologia dessa alucinação? A gente precisa ver de imediato? Não precisa? Afastamento do trabalho. Então, assim, olha, eu sinto que eu não estou bem, eu quero afastar aí por uns 6 meses. Faz um laudo para mim. Será que isso é uma urgência? Luto, né? Vamos imaginar aí que você perdeu uma pessoa próxima muito querida por Covid, vai? Provavelmente aí nos primeiros dias você não vai conseguir dormir bem, você vai chorar, você vai sentir falta dessa pessoa e vai sentir tristeza. Será que isso necessariamente é uma coisa patológica que a gente precisa medicar? Cabe aí essa questão também para a gente pensar. Paciente que recusa a medicação seria mais ou menos semelhante ali ao paciente que recusa o procedimento. Existe algum transtorno mental subjacente a isso? Ou é simplesmente porque ele não quer, ele está exercendo o direito dele de recusar o tratamento? Ansiedade, né? Hoje mesmo eu estava discutindo com outro grupo, né? Brasil, gente, campeão número 1 de ansiedade. Então, não era para a gente estar orgulhoso, né, desse índice, mas é muito frequente. Dificuldades financeiras, até que ponto, né, que um remédio pode ajudar ou não nisso, né? Às vezes até pelo próprio custo da medicação vai até piorar. Conflitos conjugais e familiares, também até que ponto, né, que a gente pode intervir, até que ponto que uma terapia também não seria benéfica, né? E uso de drogas, né, uso de substâncias psicoativas, será que vai parar no pronto-socorro? Não vai, é sempre. Então, eu coloquei aqui, né, gente, várias situações lá do médico, que acaba também caindo meio junto ali com o afastamento. De novo, meu objetivo aqui é que a gente consiga separar o joio do trigo, porque, assim, no meio de todas essas situações que aparecem, como que a gente vai selecionar o que de fato é urgente, o que de fato a gente precisa resolver dentro de um intervalo curto aí de tempo. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Então, vamos às definições teóricas, né? Uma urgência psiquiátrica, né, é uma alteração aguda do pensamento, do comportamento, do humor ou das relações sociais que requer uma intervenção imediata. Vamos avançar. Basicamente, ó, tô dando um resumo aqui para vocês, gente. Basicamente, uma urgência seria quando existe o risco de agressão. Quando a gente fala em agressão para si mesmo, quando a gente pensa em numa automutilação, numa ideação suicida, seria a autoagressão. Quando é uma agressão direcionada para o meio, para o externo, para terceiros, aí a gente fala em heteroagressão. E lógico que, assim, tem diversas causas possíveis para isso. Também a gente vai conversar um pouquinho hoje.
Essa figura eu adoro, eu acho muito interessante, porque ela ilustra situações que acontecem assim, no dia a dia lá no pronto-socorro, gente. Então, temos aqui um cavalo de Troia, né? E para entrar no castelo aí da psiquiatria, e a mensagem diz o seguinte: ó, boa tarde, é F20. F20 é o CID, né? Que a gente usa a classificação para esquizofrenia. Então, assim, portanto, boa tarde, é um paciente esquizofrênico que está em surto. E aí, muitas vezes, a gente vai ver essa esquizofrenia pode ser, por exemplo, um paciente com HIV que está evoluindo com sintomas psicóticos, pode ser uma infecção urinária num paciente idoso aí de 86 anos que abre um quadro de delírio, que a gente fala. O que vem a ser esse quadro de delírio? O outro nome para o delírio seria estado confusional agudo. O que vem a ser isso? Geralmente a gente observa esse quadro nos pacientes mais idosos, que tem uma reserva cerebral diminuída, a gente poderia falar isso. E aí, gente, nesses pacientinhos, qualquer alteração, por menor que seja, um potássio baixo, desidratação, sabe, retenção urinária, infecção urinária, podem causar o delírio, que vem a ser o quadro em que, assim, o paciente pode apresentar alucinação visual. Na maioria das vezes, o vozinho está lá, vendo bicho na parede, vendo lagarto, fica muito assustado. Ele fica desorientado no tempo e no espaço, e ele pode oscilar o nível de consciência. Então, assim, de repente ele está conversando com você normalmente, dali a pouco ele já rebaixa e fica sonolento. Então, esse é um quadro típico de delirium. Não é uma esquizofrenia que começou aos 80 anos. E aí, qual que vai ser o tratamento para isso? A gente tratar a infecção. Então, muitas vezes, a gente tem outras situações aí que os sintomas são psíquicos, mas, na verdade, a causa é outra. Então, alguns pontos aqui que vai mais ou menos no que eu acabei de falar, ó, os delírios, as alucinações, alteração de personalidade e outros desses sintomas psiquiátricos, né, muitas vezes podem ter etiologia orgânica, ou seja, uma patologia que não é psiquiátrica. 76% dos casos de delírio, que é isso que eu comentei com vocês, né, que é o estado confusional agudo, não são detectados na urgência. Então, assim, muitas vezes passa batido, o paciente é medicado com antipsicótico, por exemplo, e não resolve o quadro clínico. E aí é que tá, gente, a ineficácia da gente estabelecer, né, esse diagnóstico clínico que é tratável pode causar um risco de óbito no doente. Então, por exemplo, se você deixa passar uma meningite, um hematoma subdural, um tumor cerebral, um quadro infeccioso, as complicações podem ser graves. E um outro ponto que eu acho importante, assim, que a gente vivencia todo dia, né? Os pacientes com transtorno mental morrem em média 25 anos mais cedo do que a população geral, né? E boa parte disso está relacionada com estigma e preconceito. Como assim, Thaís? O paciente vai abrir ficha e vê lá no prontuário, poxa vida, é um paciente esquizofrênico, já teve 20 internações no hospital psiquiátrico e tá aqui de novo. Ele tá falando que tá com uma certa dor aí, que pode ser as vozes que estão falando na cabeça dele. Direto já abre ficha pra gente, pra psiquiatria. E aí a gente libera o paciente, ele volta 1, 2, 3 vezes, e aí quando ele volta, ele tá com uma apendicite supurada. Então, justamente por conta desse estereótipo, que assim, é o paciente problema, é o paciente psiquiátrico, às vezes a gente deixa passar também esse tipo de situação. Então, gente, os pacientes com transtorno mental também podem infartar, também pode ter AVC, também pode pegar Covid. Então, a gente também tem que considerar isso. Por isso, né, dando continuidade aqui, né, que é fundamental, é muito importante a gente fazer uma anamnese muito completa, muito detalhada, assim, de quando começaram os sintomas, quais foram esses sintomas, se tem, assim, algum comemorativo associado. Muitas vezes o paciente sozinho não consegue dar todas essas informações para a gente. Então, a gente tem que lançar a mão dos acompanhantes, que pode ser familiar, pode ser um amigo muito próximo, às vezes até vizinho. É importante também a gente perguntar sobre os antecedentes pessoais. Então, assim, é a primeira vez que está acontecendo isso ou não? O paciente já vem diversas vezes, já está em acompanhamento. Antecedentes familiares, quando a gente pensa também nos transtornos mentais, alguns, principalmente esquizofrenia, transtorno bipolar, tem um componente genético importante. E também quando a gente fala de suicídio, é interessante saber se na família tem história de suicídio, que são fatores aí que deixam a gente mais atento, mais esperto.
Fora isso, claro que a gente tem que fazer um exame físico completo para ver se tem qualquer outra alteração clínica que chame a nossa atenção. Então, assim, como é que estão os sinais vitais desse paciente? Como é que está a saturação desse paciente? Ele está vigil? Ele está torporoso? Está comatoso? Então, tudo isso importa. Um exame neurológico muito detalhado, então, a gente avalia os pares cranianos, como é que está a marcha desse paciente, como é que está a força, sensibilidade, porque qualquer alteração disso também pode sugerir um quadro neurológico aí por trás. E também, né, puxando sardinha aqui para o nosso lado, na psiquiatria eu falo que o nosso instrumento de trabalho é a conversa com o paciente, e por meio disso a gente consegue fazer o exame psíquico. Então, a partir daí, a gente vai avaliar o nível de consciência desse paciente, se ele tem alteração de senso-percepção, como é que está o pensamento dele, ele está tendo delírio, ele está tendo um pensamento obsessivo, está com ideação suicida, como é que está o humor, como é que está o insight dele, como é que está a crítica com relação ao que ele está passando. Ele entende que ele está doente, ele entende que ele precisa de ajuda, como é que está isso? E aí é que tá, agora a gente entra num ponto que muitas vezes, assim, dependendo do lugar que você tá, é motivo de discórdia. Thaís, quando é que eu vou pedir exame laboratorial para esses pacientes, exame de imagem? Quando que eu não vou pedir? Deixa eu avançar aqui para vocês, gente. Tem, assim, algumas características que fazem a gente levantar algumas lebres e ficar mais atento pensando em uma causa orgânica. Então, por exemplo, um início súbito dos sintomas. Paciente, assim, zerado. Nunca teve nada de nenhum antecedente psíquico. E aí, de repente, ele começa a ter uma alucinação olfativa de que ele tá podre e ele sente o cheiro da morte. Isso aí é estranho, porque é de início súbito. Um outro ponto, início após os 65 anos. Boa parte dos transtornos mentais que a gente segue tem um início mais precoce. Então, o paciente mais idoso desconfia também de alguma outra causa e investiga. Outro ponto também, né, desorientação, tanto autopsíquica, né, de quem eu sou, que idade eu tenho, com quem eu moro, quanto alopsíquica. Então, no tempo e no espaço, desconfiem. Em alguns casos, se a gente pensa, por exemplo, numa depressão grave, o paciente até pode ter uma certa desorientação, mas uma desorientação mais grave também sugere alguma coisa aí por trás. Déficits focais, então assim, o paciente está com uma hemiparesia direita, está com um desvio de rima, então a gente tem que pensar em outras possibilidades, um AVC, um AIT. Outro ponto, qualquer alteração de exame físico, se você palpa uma massa abdominal, que é aquilo? É um tumor? Será que tem metástase cerebral? Como é que está isso? Sinais vitais também. Também, isso aqui, gente, oscilação de nível de consciência. Transtorno mental nenhum, assim, esquizofrenia não causa rebaixamento do nível de consciência. O paciente não chega obnubilado para você. Se isso acontece, tem alguma outra condição. Seja porque ele tomou muita medicação sedativa, seja porque tem alguma outra causa neurológica. Então, sempre que o paciente oscilar entre a sonolência, a vigília e torpor, a gente tem que ficar atento também. Aqui, deixa eu só desviar aqui um pouquinho, que não estou conseguindo ver direito, mas assim, imagino que deve ser sinais de intoxicação por substâncias. Então, a gente vê, por exemplo, o paciente chega taquicárdico, sudoreico, mega agitado, com olho vermelho, jovem, né? A gente tem que pensar também em uso de substâncias. E aí, Thais, o que eu vou pedir, então, né? Na realidade, gente, vai depender muito justamente disso, assim, da história que você colheu, do que você observou ali de alterado, se tem alguma coisa que sugira alguma outra hipótese diagnóstica em específico. Mas aí, né, exames que a gente pode solicitar. Raio-x de tórax, eventualmente, uma urina 1, exame toxicológico, né, a gente pode fazer o exame urinário. Eu lembro de um pacientinho que eu vi, ele tinha 13 anos e era o primeiro episódio psicótico dele. E ele mal conversava com a gente, ele olhava para o teto e ficava falando sozinho, estava muito imobilizado por conta das alucinações auditivas que ele estava tendo.
E eu conversando com a mãe, falei, existe a possibilidade dele ter usado algum tipo de droga? E ela falando, não, doutora, pelo amor de Deus, esse menino, meu filho é muito sério, ele é super religioso, ele vai na igreja, ele estuda, ele é bonzinho. E aí, né, só por desencargo, a gente acabou fazendo toxicológico e veio positivo. Veio positivo para cannabis, para cocaína também, né? E, assim, um outro ponto também que é importante, a gente pensar, assim, no lugar que você está, qual que é o recurso que você tem. Então, um exemplo, né, no pronto-socorro daqui de Franca, a gente não dispõe desse exame. Então, muitas vezes a gente acaba tendo que pedir quando o paciente já está internado. Enzimas hepáticas, né, também é interessante a gente pedir, principalmente, né, naqueles pacientes poliomedicados que podem desenvolver aí uma insuficiência hepática, paciente etilista crônico que provavelmente vai ter alteração também não só das enzimas, mas do funcionamento hepático, enzimas canaliculares, sorologia também é importantíssimo a gente pensar, né, em HIV, neurosífilis, tudo isso a gente pode ter alteração. Eletroencefalograma não é tão de praxe, mas eventualmente a gente pode pedir. Um líquor, né, se a gente desconfia aí de algum processo inflamatório, infeccioso, e os exames de neuroimagem. Eu acho sempre prudente, no primeiro episódio, né, paciente que não tem nenhum antecedente, a gente fazer o exame de neuroimagem, simplesmente para descartar outras causas que são tratáveis e que pode pôr a vida do paciente em risco. Então, na dúvida, sabe, gente, peca sempre pelo excesso de zelo. Então, aqui, né, uma regrinha de ouro, né, que eu comentei para vocês. As queixas psiquiátricas inaugurais, ou seja, inéditas, devem ser assumidas como tendo uma etiologia não psiquiátrica até que se prove o contrário. Na maioria das vezes, a tomografia vai vir normal, mas o problema é aquele 1% que não vai vir, e aí a gente tem que encaminhar para o neurocirurgião, para o neuro. E aí, pessoal, vamos imaginar, então, que chegou aí o paciente, você colheu a história super bonitinha, conversou com os familiares, fez exame físico, fez os exames laboratoriais, tudo bonitinho. O paciente está de alta clínica. Aí, o que você vai fazer? Já vai pedir avaliação da gente da psiquiatria. Só um outro ponto, gente, antes da gente entrar na parte da agitação, com relação aos exames. O que eu, país, penso? Se a gente imaginar uma paciente jovem de uns 35 anos que tem um transtorno depressivo recorrente, já teve várias internações, ela está em tratamento e ela chega falando que está com ideação suicida e não tem nenhuma queixa clínica. A meu ver, não seria necessário a gente pedir exames. Porém, algumas instituições, como é o caso do hospital que a gente tem aqui, né, o Allan Kardec, eles pedem como um protocolo, sabe, um rastreio mínimo aí. Então, alguns exames costumam ser exigidos sempre. Então, hemogramas, enzimas hepáticas mesmo, urina 1. Então, por mais que não seja necessário em todos os casos, a gente acaba sendo obrigado a pedir. Continuando aqui. Vamos, então, para a primeira síndrome aí que a gente tem que pensar que a gente pode enfrentar. A agitação psicomotora. Então, chega o paciente lá agitado, xingando todo mundo, cuspindo, batendo, quebrando as coisas. Como que esse paciente chega? Boa parte das vezes... não estou avançando aqui. A gente precisa acionar o SAMU. Então, assim, a família sozinha não dá conta de levar o paciente. E muitas vezes tem que ir até com a guarda municipal junto. Então, às vezes, desde lá, né, na ambulância mesmo, o SAMU já tem que intervir quando o risco é muito grande, né, de agitação, de heteroagressão. Um ponto importante também da gente discutir, né, existem duas terminologias aí que às vezes causam um pouquinho de confusão. A gente tem a inquietação psicomotora e a gente tem a agitação psicomotora. O que vem a ser a inquietação? Inquietação é quando o paciente sente uma certa angústia e ele precisa demonstrar aquilo por meio da psicomotricidade. Na maioria das vezes, são pacientes ansiosos. Ou então, por exemplo, aquele que está desde as 6 da manhã esperando consulta e ainda é meio-dia e não chamaram ele. E aí você vai ver ele está mexendo a mão, ele está inquieto, andando de um lado para o outro, perguntando, poxa vida, será que não vão me chamar? Então, isso é o que a gente chama de inquietação. Agora, a agitação psicomotora é uma psicomotricidade elevada ao extremo, oferecendo risco. Então, é um paciente que chega quebrando tudo. Por que eu falo isso?
Às vezes, alguns dos clínicos vão passar o caso para a gente, né? E fala assim, ó, a paciente está agitada, ela não consegue consulta e está demorando muito e não sei o quê. E aí fala que a paciente está agitada, a gente já vai super precavido. E, na verdade, a paciente está inquieta, certo? Então, é importante a gente diferenciar isso. E aí, gente, como é que a gente vai abordar? Qual que é a abordagem inicial com esses pacientes? A gente tem aí, né, um protocolo, né, umas etapas que convém a gente seguir. Então, assim, num primeiro momento, a gente tenta fazer aquilo que eu chamo de contenção verbal. O que é isso? É você conversar com o paciente e falar assim, ó, fulano, eu tô percebendo que você tá muito inquieto, tá agitado, tenta se acalmar, tenta sentar aqui na maca, sentar na cadeira, vamos conversar. Às vezes isso é suficiente, e aí você consegue dar conta aí de dar continuidade à consulta numa boa. Então, ok, maravilha, não precisamos fazer mais nada. Porém, tem outras situações que você só falar... Desculpe, nossa, eu não entendi. Desculpa, gente, eu que falo. A Soler que tá doida. E, eventualmente, só a contenção verbal não vai funcionar. Aí a gente passa para a próxima etapa, que vem a ser a contenção química, né? Como que a gente faz a contenção química? Mais para frente eu vou passar um pouquinho, né, do tipo de medicação que a gente pode fazer. Mas, assim, o objetivo não é sedar o paciente, mas é tranquilizar ele. E a gente tem aí várias vias de administração que são possíveis, né? Via oral, preferencialmente. Então, assim, você tenta conversar com ele e fala assim, ó, toma essa medicação aqui, que é para você ficar mais tranquilo, para a gente conseguir conversar numa boa. Às vezes o paciente recusa, e aí a gente tem que partir para medicação intramuscular ou endovenosa. Endovenosa não é muito frequente da gente usar, porque, assim, se a gente pensar que o paciente está agitado, o risco dele tirar o acesso é grande. E aí, supondo, né, que só a contenção química não deu certo, aí a gente passa para a última etapa, que vem a ser a contenção física. Tem que ser a última etapa mesmo, gente, porque, assim, para o paciente acaba sendo muito traumático, sabe? Por vezes, assim, eles não lembram do que aconteceu, mas tem alguns que lembram do seu rosto e vão te marcar ali para sempre. Aqui eu coloquei, né, um exemplo, né, de contenção que a gente pode fazer, por meio das faixas, né, e faz a contenção na maca, tá certo? Isso é só um exemplo, tem várias outras possibilidades. E aqui, nesse slide, eu coloquei aqui uma contenção que seria num grau de dificuldade maior. Aí, ó, percebam aqui que tem 7 pessoas para fazer a contenção. Se você imaginar aí, né, que é um paciente de 2 metros de altura, que luta jiu-jitsu, e sua equipe ele é restrita, então, eventualmente, a gente precisa do 7 mesmo, sabe? Então, para dar as coordenadas e os outros, né, são divididos aí nos membros. E aí, gente, o que pode causar uma agitação psicomotora numa pessoa, num indivíduo? Vamos pensar aí primeiro nos transtornos mentais, são nas causas psiquiátricas mesmo, né? Primeiro, os transtornos psicóticos. Então, o protótipo aí é o paciente que tem esquizofrenia. Então, vamos imaginar que ele está tendo um delírio persecutório. Então, ele tem certeza que ele está sendo perseguido pelo pessoal da CIA e ele entende que todo mundo que está ali no pronto-socorro quer matar ele. Provavelmente, ele vai ficar agitado, tá certo? Outros transtornos delirantes, né? Transtorno bipolar, principalmente quando o paciente está na fase de aceleração, que a gente fala que é a fase de mania. Então, eles têm, assim, um delírio de grandeza. Às vezes, eles podem ter uma irritabilidade, uma disforia, que a gente fala grande. Então, ao mesmo tempo que eles estão conversando com você, de repente, ele estressa e sai batendo porta, e sai xingando. Pacientes com deficiência intelectual, né? Eventualmente, quando tem, às vezes, assim, uma mudança no ambiente familiar, alguma coisa, alguma frustração mínima ali, eles podem evoluir com uma agitação psicomotora importante. A mesma coisa com os pacientes autistas e transtornos de personalidade, eventualmente aí um paciente borderline, que passou também por alguma frustração e está mais impulsivo, pode chegar agitado. Vamos pensar, então, nas causas clínicas que a gente também consegue identificar. Uso de substância, então, assim, se o paciente abusou do uso de cocaína, de crack, ou ele usou maconha e ele está tendo alucinação, está delirante, ele pode ficar agitado. A abstinência alcoólica, que é um quadro, assim, grave, que a gente tem que ficar bem atento, porque tem também o risco de complicação clínica, o paciente pode evoluir com uma agitação.
o vozinho do delírio que eu comentei com vocês. Às vezes, por ser mais idoso, eles não vão ter nem a força suficiente para agredir alguém, mas eles podem ficar muito agitados, oscilar também o nível de consciência, tudo aquilo que a gente conversou. Quadros de hipertireoidismo, que muitas vezes podem simular como se fosse uma mania. Então, o paciente chega acelerado, inquieto, com o olho super regalado, o olhar meio perplexo. Às vezes a gente pensa até que é uso de substância, mas aí fazendo os exames, a gente detecta o hipertireoidismo. E quadros demenciais, eventualmente. Aí, um exemplo, sei lá, o paciente que tem Alzheimer e ele pode desenvolver um delírio de que estão matando ele, estão envenenando, e aí ele fica inquieto e pode evoluir também para agitação. E aí, né, pessoal, como é que a gente vai fazer o tratamento? O tratamento sempre é caso a caso, tá? Tem, claro, alguns protocolos, mas a gente tem que ver onde é que esses pacientes se encaixam. Inicialmente, assim, a gente tem que fazer o acolhimento do paciente, tentar agir da forma mais empática possível, né? Mas quando a gente tem que lançar a mão aí das medicações, né? Quais são essas medicações que a gente pode pensar, né? A gente tem alguns antipsicóticos que têm uma ação bastante sedativa. Então, vira e mexe, vocês vão ver no pronto-socorro. A paciente chegou agitada, a gente fez uma ampola de Aldol-IM. Temos também a clorpromazina, que é bastante sedativa, pode causar hipotensão também. A quetiapina, levomepromazina. Fora os antipsicóticos, a gente tem também os benzodiazepínicos, que são os que terminam com AN, né? Mais fácil da gente gravar. Então, aí, diazepam, midazolam, clonazepam, lorazepam, alprazolam, todos os ANs, né? E a gente tem também um antihistamínico, né? Que é a prometazina ou Fenergan, que também dá para ser feito intramuscular, ou via oral também. Algumas situações aí que são bem particulares, gente. E que muitas vezes causa confusão e eu vejo que o pessoal acaba tomando uma conduta aí que pode ser um pouquinho perigosa. O que a gente observa? O paciente, quando ele está intoxicado pelo álcool, a tendência é que ele tenha uma depressão do sistema nervoso central por efeito GABAérgico. O GABA é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Então, a tendência é que ele tenha uma depressão, mas ele pode, depressão do sistema nervoso central, mas ele pode chegar agitado. E aí, o que eu vejo muitas vezes são os clínicos fazendo benzodiazepínico. Então, faz diazepam endovenoso, mas se a gente parar para pensar, o diazepam também tem um efeito GABAérgico. Então, os dois efeitos vão potencializar, e aí o risco de uma depressão respiratória, por exemplo, é grande. Então, a gente deve evitar, na intoxicação, prescrever benzodiazepínico. O que a gente pode fazer é tentar manejar com antipsicótico. Então, exemplo, Aldol. Agora, vamos partir para o polo oposto. O paciente não está intoxicado, ele não está sob o efeito do álcool. Logo, ele vai estar em abstinência, se ele for dependente. E aí, a abstinência é justamente a falta do efeito GABA. Então, o paciente começa a ficar inquieto, começa a ficar sudoreico, pressão pode subir. Aí sim, nessa situação, o tratamento é justamente com benzodiazepínico, porque ele vai ter um efeito próximo ali do GABA, mas que não é com bebida alcoólica, tá certo? Um outro ponto que eu coloquei aqui, né, evitar, né, o uso de benzodiazepínicos nos idosos. Por quê? Idoso e criança, né, esses extremos de idade, podem ter uma coisa que a gente chama de efeito paradoxal. Ou seja, ao invés de você tranquilizar o paciente, é assim que ele fica mais agitado. E o idoso também tem a situação que ele pode apresentar um delírio, que a gente já conversou, medicamentoso, então pelo próprio benzodiazepínico. E interessante também a gente perguntar, né, se o paciente tem alergia a alguma medicação, ele pode ter reação adversa com os antipsicóticos. Então, a gente vê impregnação que tem sintoma parkinsoniano, o paciente começa a ter tremor, uma hipomimia, uma diminuição da mímica facial e história de hipersensibilidade. Então, por isso que o tratamento tem, sim, que ser individualizado. Terminamos aqui, então, a parte de agitação psicomotora, né, gente? Vamos falar, então, um pouquinho sobre a outra urgência que a gente se depara cada vez mais e mais frequente aí, que é a ideação suicida. Vamos passar. Então, gente, quando a gente fala aqui de suicídio, a gente pensa muito na nossa visão ocidental de suicídio, né? Que tem que ser uma coisa a ser combatida e sempre está relacionada à depressão. Mas se a gente pensar aí, né, assim, as pessoas que se voluntariam para ir para uma guerra, por exemplo, será que não é uma missão suicida?
Outro exemplo aqui eu coloquei Titanic, mas a gente pode pensar, por exemplo, no World Trade Center, né, no 11 de setembro. A gente via que, assim, provavelmente as pessoas que estavam lá não eram todas que tinham um transtorno mental, mas quando via que estava a ponto de desabar, muitas pulavam. Então, assim, de certa forma, aquilo acabava sendo também um suicídio. Titanic, mesma coisa. Os kamikazes da vida, né? Então, assim, muitas vezes por uma motivação religiosa, de uma recompensa aí no mundo espiritual, você é motivado, assim, a acabar com a própria vida, com a vida dos outros, né? Em função desse propósito. Então, também é uma questão de suicídio. Não sei se vocês viram esse filme, né? Como Eu Era Antes de Você, que aborda um pouquinho essa questão do suicídio assistido. Então, assim, até que ponto que o suicídio é algo patológico? Não estou falando que é para a gente glamorizar isso, sabe, gente? Mas só se atentar que existem outras visões aí, né, de mundo. No Japão, a gente tem o que a gente chama do suicídio altruísta. Tinha, né? O que vem a ser isso? Em tempos aí de guerra, de dificuldade, os japoneses que eram mais idosos, eles, assim, também, de forma voluntária, eles se isolavam lá no meio do mato, deixava de comer, né, deixava de se alimentar e tudo mais, como uma maneira de suicídio, pensando em deixar mais para os mais jovens. Então, esse é o suicídio altruísta também que a gente vê. Porém, vamos falar aqui do que a gente vê no Brasil, SUS, como que a gente lida com isso. Então, gente, o suicídio é um fenômeno que é muito complexo, né? E tem vários fatores envolvidos. Aqui a gente tem a estatística, né, de um suicídio a cada 40 segundos. É muita coisa. Então, assim, por ano, a gente perde 800 mil pessoas por suicídio, né? Um outro ponto também é que eu desconfio que esses números aí sejam um pouco maiores, porque tem muito caso de subnotificação. Por quê? Às vezes o que aconteceu ali foi um suicídio, mas no atestado de óbito, né, aparece assim, por exemplo, intoxicação por medicação, ou então acidente automobilístico, e não consta o suicídio de fato. E a gente tem aí, né, que para cada 20 tentativas, em média, né, uma acaba se concretizando como suicídio. Então, algumas coisas que é interessante a gente diferenciar são esses 3 pontos aqui, gente. O comportamento autolesivo, né, na maioria das vezes que a gente vê, né, são lesões e cortes, né, que são mais superficiais, geralmente região aqui de punho, né, dos membros superiores. Boa parte das vezes não é com o intuito de suicídio, mas sim com o intuito de aliviar uma mágoa, uma angústia muito grande. E esse alívio vem, mas ele é muito temporário, tá certo? E depois vem a culpa e vários outros sentimentos. A gente pode ter o que a gente chama de pensamento de morte, que é aquela coisa assim, nossa, tá tão insuportável, tá tão difícil esse fardo que eu tô carregando, a situação que eu tô vivendo, que seria melhor que eu não estivesse aqui, sabe? Queria sumir, muitas vezes os pacientes falam, queria meio que ir pra Pazárgada, sabe? E aí a gente tem também, de fato, que vem a ser a ideação suicida, que assim, eu tô pensando em me matar mesmo, já tô elaborando aí algumas formas de que eu possa fazer isso quando eu estiver sozinho, minha família não estiver perto, e por aí vai. Então, a gente tem esses 3 comportamentos aí que podem estar relacionados. A gente tem também uma certa estratificação de risco que a gente faz. Então, assim, existem os fatores de risco. Principal fator de risco para suicídio é o transtorno mental. Primeiro deles é a depressão, e aí figura aí, né, segundo, terceiro lugar, oscila, né, entre a esquizofrenia, o uso de substância e os transtornos de personalidade. Homem se mata mais do que mulher. Mulher tenta mais, mas os métodos que os homens usam são geralmente mais letais. Geralmente, né, solteiros, divorciados, viúvos, né, sem vínculo. Ateus, estão sem religião, sem ocupação, né, desempregados. Então, tudo isso reforça essa falta de vínculo, tá? Também conta aí, né, como fator de risco os moradores rurais, abuso de substância que eu já falei, a pessoa que tem acesso ali aos meios, então, por exemplo, um policial que está com ideação suicida, ele tem porte de arma, e aí, né?
Histórico familiar de suicídio, por isso que a gente sempre pergunta, né? A história de tentativas prévias, muitas vezes a gente vê também um certo pouco caso. Então, assim, às vezes aquela paciente, mulher, que toma sempre 40 gotas de dipirona para tentar o suicídio, às vezes o pessoal não dá tanta bola. E aí ela vai lá e faz, sabe? Baixo suporte familiar, isso assim, a família é muitas vezes decisiva, sabe, gente? E a idade também, né? A gente vê aí 2 picos, né? Uma distribuição bimodal entre os 15 e 25 anos e maiores de 60 anos. Então, a avaliação aqui que eu falo é meio que uma roleta russa. A gente tenta fazer a estratificação de risco, então tenta justamente avaliar, esse paciente tem acesso a meio, a família pode dar um help ou não, como é que funciona. Então, a gente tenta fazer essa estratificação, mas às vezes a gente erra. Então, por isso que o pensamento que eu tenho é, na dúvida, peca sempre pelo excesso. E aí, né, na nossa consulta aí, na entrevista clínica, a nossa própria conversa, o bate-papo ali com o paciente acaba sendo terapêutico, porque ali ele consegue expressar um pouco do que ele está sentindo, as ambivalências de assim, poxa, eu penso em me matar, mas tem meu filho, sabe, tem minha esposa, fala sobre as dificuldades que eles estão passando, né, e surge aí também a possibilidade deles refletirem sobre, né, muitas vezes, se você cria um vínculo legal ali, o que às vezes é difícil, porque no ambiente de pronto-socorro é muito barulho, a gente não consegue ter um espaço assim mais reservado para falar, mas se você tiver um olhar empático, isso muitas vezes pode ser determinante, até para você fazer meio que um combinado ali com o paciente depois dele pedir ajuda e tal. Então, primeiro a gente sempre conversa com o paciente, sozinho, isolado, depois a gente chama o familiar ou o acompanhante que estiver junto, para ele contribuir também com a história, né? E um ponto importante também é isso, né? Sempre começar com questões abertas e não uma coisa muito direcionada. Então, assim, ô fulano de tal, verdade que você tomou 10 comprimidos de sertralina para se matar? Não, pergunta assim, olha, o que aconteceu? Por que veio para cá, né? E deixa o paciente falar. Aqui tem também, assim, alguns pontos que dá para a gente avaliar. Então, assim, né, no atual momento, existe essa ideação suicida? Tem uma motivação, né? Teve algum fator precipitante? Então, assim, depois que eu discuti com a minha mulher, essa ideação suicida ficou mais intensa, né? Plano também, né? Então, assim, qual que é a metodologia que essa pessoa está pensando em fazer? Ela vai se enforcar com uma corda? Ela vai dar um tiro? Ela vai pular da ponte? Ela vai tomar 10 comprimidos de passiflora? Qual que é o método, né, que ela tem? E outra, né, se ela consegue procurar ajuda nesses momentos, se ela mora sozinha, tudo isso a gente tem que avaliar também. E tentativas prévias também, né? E por último, né, a gente tem que avaliar qual que é a possibilidade do familiar dar um suporte. Então, se é um paciente que mora sozinho, ou então, assim, que, sei lá, a esposa que está junto trabalha o tempo todo, ele fica um bom tempo sozinho, será que dá para liberar esse paciente? Então, assim, muitas vezes a gente acaba recorrendo a uma internação pensando justamente nisso, nessa continência, nessa vigilância aí 24 horas que esses pacientes precisam. E outra coisa que eu digo, assim, eles são criativos. Às vezes você acha que você tirou ali todos os meios, mas eles encontram alguma maneira. Eu lembro de uma adolescente que ficou com a gente no pronto-socorro por muito tempo, e a gente tinha tirado tudo dela, assim, cadarço, cinto, carregador de celular, né, por conta do fio, e o que ela fez? Chegou a marmita, logo que ela acabou de comer, ela pegou e jogou para cima, né, e quebrou a lâmpada. E aí, com os cacos, né, de vidro da lâmpada, ela começou a se cortar. Então, assim, toda a atenção ainda, às vezes, não é suficiente. Alguns sinais e sintomas, né, que a gente pode ter associado, eu falo isso mais pensando num quadro depressivo, é a sensação, né, de desesperança, a anedonia, né, que é a incapacidade, né, de sentir prazer nas coisas que o paciente fazia antes, né, uma insônia aí que é crônica, arrastada, humor deprimido, muito sentimento de culpa, um desespero ali diante da situação, uma falta de... a pessoa não consegue vislumbrar saída para o que ela tá vendo, para o que ela está passando. Essa inquietação que às vezes pode até evoluir para agitação mesmo, agressividade, impulsividade. Se o paciente é impulsivo, ele faz, depois ele para pensar no que ele fez. E assim, comorbidade, às vezes, com outros transtornos mentais. Então, ansiedade, ataque de pânico, sintoma psicótico pode ter também.
E aí, qual que vai ser a nossa intervenção? O que a gente faz, né? Como eu falei, logo, gente, no início, assim, a abordagem inicial, o seu olhar de você estar atento para o paciente, isso já vai ter algum efeito, né? Então, a gente tem que garantir a segurança, né, para o paciente, então, limitar, né, o acesso a qualquer tipo de meio, né? Essa é a principal forma da gente evitar suicídio, é tirar o acesso, né, do paciente a isso. Aí a gente pode pensar, né, numa internação voluntária, quando o paciente aceita, ele chega e fala assim, olha, eu não estou bem, eu estou a ponto de fazer alguma coisa, me interna, pelo amor de Deus. A gente pode ter uma situação oposta, que é isso, assim, o paciente, ele está determinado, ele não aceita nenhum tipo de ajuda, e aí a gente tem que internar ele mesmo contra a vontade, que é muito ruim, mas às vezes isso é necessário. E a gente faz essa estratificação de risco que eu comentei, que às vezes a gente erra, né? E, obviamente, também vamos pensar aí no tratamento farmacológico, né? Na urgência, né? Se o paciente, por exemplo, está muito ansioso, a gente pode usar um tranquilizante, que seriam os benzodiazepínicos, né? E tratamento aí a médio e longo prazo, né? Seria basicamente para os casos depressivos, né? O uso de antidepressivos, estabilizadores de humor, e fora isso, a gente tem também o tratamento não farmacológico, que envolve aí mudança de estilo de vida, atividade física, psicoterapia, educação, né, psicoeducação que a gente fala, que é você envolver a família também, e as medidas anti-suicídio, que a gente diz, quando você vai liberar o paciente, orientar a família, de estar sempre de olho da família dar a medicação para o paciente, não deixar sob o controle dele, tirar também o acesso, né, aos meios dentro de casa. E temos aqui também, achei muito bacana, né, o Setembro Amarelo, né, que é o mês de prevenção de suicídio, que obviamente não é só setembro, mas assim, é bom que isso está sendo trazido aí à tona, sabe? E essa frase, né, a gente nunca sabe o que cada pessoa enfrenta. Ultimamente, eu tenho visto muito o pessoal colocar na internet, né, falando assim, seja gentil com as pessoas, ninguém está bem. E se a gente for pensar, né, na pandemia, nessa incerteza das coisas, nas mortes, é um momento de fragilidade universal, eu diria. Aqui, né, esse trecho, né, de uma psicanalista que eu sigo, que eu gosto bastante, e ela diz, né, quando alguém diz que quer morrer, essa pessoa não está mesmo querendo morrer, porque a gente não sabe o que é a morte para a gente querer, né? O que se apresenta como um desejo de morte é, então, o desejo de tirar a dor, né, de parar o sofrimento, de estancar a angústia. Em tempos, né, em que a gente medica quase tudo cedo demais, a gente tem que tomar cuidado para não retirar do sujeito em sofrimento, né, a possibilidade da fala, né? Os medicamentos, quando são necessários, precisam atuar em favor, né, de um trabalho psíquico e não para você paralisar o paciente ali. Então, pensando aí numa análise, né, numa psicanálise, é preciso transformar sofrimento em palavra, né? A cura aí vem por meio da palavra. É claro que falar de uma dor não é o mesmo que tirar essa dor, né? Por vezes pode até aumentar ali temporariamente, porque você está cutucando na ferida, né? Mas é preciso que a gente aposte em algo. E uma vez que nós somos, né, sujeitos de linguagem, de interação social, e a gente se afeta pelo outro, não há nada que nos segure na vida a não ser justamente o nosso laço com os outros. Por isso que tem aquela coisa que eu falei dos vínculos, né, que acaba sendo também um fator. E aqui, ó, a grande importância do Setembro Amarelo está na oferta de espaço para falarmos disso. Porque não consigo ler o que está aparecendo aqui, tá? Desculpem, terminem de ler aí por vocês. E aí, gente, assim, essa imagem aqui que eu gostaria de finalizar, que mostra que, assim, nesse atendimento em urgência e emergência na psiquiatria, uma mão lava a outra, sabe? Então, é muito um trabalho em conjunto. Assim, a gente precisa contar com a ajuda dos técnicos, às vezes, assim, para fazer a contenção, para ajudar a gente numa medicação, em várias outras situações. A gente tem que ter um vínculo e uma ligação legal com os clínicos também, até mesmo para a gente discutir o caso, trocar ideia e pensar junto ali sobre o paciente, porque às vezes fica um clima hostil, às vezes até bélico, e isso é ruim só para o paciente, né, no final das contas. Então, assim, é um trabalho em conjunto mesmo, ninguém faz nada sozinho, então a gente depende muito dos outros. Eu espero que, assim, tenha ajudado a esclarecer, assim, alguns pontos aí, o que eu trouxe para vocês, e, como as meninas falaram, eu fico aí à disposição para tirar alguma dúvida, tentar, né? Muito obrigada.
Muito obrigada, Thaís. Queria agradecer pela aula, foi muito boa. E por enquanto a gente não tem nenhuma dúvida. Se alguém ainda quiser mandar alguma coisa no chat, vamos esperar uns 5 minutinhos. Aí eu passo para você, tá? E sobre a aula, tem alguns perguntando se a aula vai ficar gravada. E como a transmissão pelo YouTube foi muito de última hora, pelo número de inscritos, a gente teve que usar um canal de outra pessoa emprestado para transmissão. Então, por isso, eu posso deixar a aula disponível até no final da semana, até na sexta-feira. Aí, se alguém quiser reassistir a aula, ainda pode. Mas depois disso, a gente vai ter que tirar, por causa que o canal não é nosso, não é o canal oficial da Liga. E obrigado pela presença de todos, uma boa noite para vocês. E obrigada de novo, Thaís, pela aula, foi muito boa. Obrigada a vocês, gente.